Boa noite, pessoal. Meu nome é Kátia Alves, sou professora do Instituto Federal aqui do Campus Salto e tenho aí nos últimos anos atuado com um projeto de extensão no Campus Salto, especificamente com um projeto chamado Banca da Ciência. A Banca da Ciência é um projeto da USP Leste, um projeto bem amplo, que abarca diferentes frentes. E aqui no Campus Salto a gente tem trabalhado com os eixos de tecnologias, meio ambiente e diversidade cultural. E por esse eixo de diversidade cultural, a gente realizou um diálogo com outros projetos de extensão aqui também do Campus Salto. Projetos que, de alguma forma, também tocam nessas questões da diversidade, das diferenças e das identidades, e por meio desses projetos a gente criou, durante esse período da pandemia do Covid-19, no ano de 2020, aproximadamente no mês de junho, a gente criou algumas conversas online, né, usando esse recurso do Google Meet, para discutir um pouquinho sobre as violências em torno das mulheres nesse período de pandemia. E a partir daqueles diálogos que a gente teve no mês de junho, surgiu então uma outra ideia, uma outra proposta, que foi o projeto Diálogos, interseccionalidade entre raça, gênero e classe e os artefatos culturais de lazer. O projeto Diálogos, ele teve como objetivo abrir um espaço virtual para a gente aprender conhecimentos e saberes em torno de raça, classe e gênero, na perspectiva de ensinar um pouco, né, dialogar e aprender sobre diferenças, diversidades, racismo, preconceitos, a heteronormatividade, o machismo, a própria misoginia, entre outros temas que atravessam essa questão interseccional e que, de alguma forma, têm ameaçado os direitos sociais dos sujeitos. E num momento como esse, em que o Brasil vive o tempo todo sendo ameaçado nos seus direitos sociais, um projeto como esse, ele vem fortalecer as nossas lutas e ele também é uma estratégia de resistência, né? Tomando aqui a resistência a partir de um olhar Foucaultiano, um olhar da resistência como uma possibilidade de fazer com que o poder circule e gere, né, produza saberes. E nesse âmbito de produção de saberes, a gente tentou, então, articular nesse projeto artefatos culturais, né, relacionados aquilo que os sujeitos fabricam, né, elementos culturais, essencialmente, como músicas, filmes, desenhos, documentários, né, TEDs, e por meio desses elementos culturais, desses artefatos, a gente foi, durante 5 meses, realizando eventos e atividades mensais que, de alguma forma, tocassem na intersecção de gênero, raça e classe. Importante dizer que o projeto tem como pauta um olhar em torno dos sistemas de opressão que a gente vive e considera, então, essas categorias como formas de se fazer justiça, como também é citado pela autora Kimberly Crenshaw. E a partir, então, de um olhar dos estudos culturais, a gente tentou trazer um projeto de extensão que dialogasse, conversasse sobre essas temáticas. O projeto aconteceu de agosto de 2020 a janeiro de 2021, né? A gente esperava estar saindo agora do processo da pandemia, a gente sabe que ainda temos uma luta aí pela frente, né? Principalmente nesse momento que o Brasil não tem uma agenda de vacinação, então a gente ainda está gravando esse programa também afastado, distanciado socialmente aqui, com os bolsistas,
e a gente espera que, de alguma forma, esse projeto ele venha colaborar, então, com as nossas compreensões em torno desses elementos e que, principalmente, ele colabore na produção de menos desigualdade e menos violências. E a partir disso eu quero então apresentar aqui os parceiros do projeto, né? A Banca da Ciência é o projeto que coordena essa ação especificamente e está aqui hoje representada por 2 bolsistas que são o Pedro e a Catarina. Oi, pessoal, meu nome é Catarina, eu sou uma das bolsistas que representa o projeto Banca da Ciência e eu vou contar um pouco para vocês do meu sentimento ao ser convidada para participar do projeto Diálogos e como eu conheci esse projeto, como eu iniciei essa trajetória ao lado da professora Kátia e dos meus colegas de trabalho. Bom, no ano de 2019, quando eu entrei no Instituto Federal no Campus Salto, eu conheci a professora Kátia, o projeto Banca da Ciência e os demais projetos de extensão que o campus possui. E desde aí eu passei a me interessar muito pelas pautas abordadas por esses projetos, principalmente as que envolvem questões sociais. Antes eu já era ligada a esses assuntos, já tinha interesse, mas nunca fui capaz de me aprofundar neles. E aí eu percebi no campus e nos projetos essa oportunidade. A partir de então eu me voluntariei para o Banca da Ciência em 2019 e um tempo depois eu me tornei bolsista do projeto, trabalhando principalmente na área de diversidade cultural, que foi a proposta da professora Kátia. Então, a gente tinha a ideia de levar, a partir desse projeto Banca da Ciência, do auxílio dos colegas, da professora, pautas como racismo, preconceitos e apoiar a diversidade em escolas da região e outros projetos que também fizeram parceria com a gente. Aí, no ano de 2020, com a pandemia do Covid-19, os encontros presenciais que a gente fazia pelo Banca da Ciência acabaram sendo possibilitados, mas as reuniões permaneceram. Então, acabou que no ano de 2020, eu, o Pedro Trovilho e a professora Kátia Alves nos reunimos semanalmente para discutir assuntos variados que nós escolhíamos ao longo das semanas e que perpassassem questões políticas, questões sociais, questões culturais. E assim a gente foi se tornando cada vez mais próximo e foi criando vínculos, tanto de estudo quanto de amizade mesmo. E aí, durante certa reunião, a professora Kátia convidou a mim e ao Pedro para fazermos parte do projeto Diálogos. De início, assim, eu já fiquei extremamente empolgada com essa ideia e eu aceitei. Mas no mesmo dia, eu fui conversar com os meus pais, com os meus amigos e começou a me surgir diversas ansiedades, anseios, porque eu não sabia se eu seria capaz de tratar dos assuntos que estavam sendo propostos, de lidar com a grandiosidade da ideia e do que a gente viria a desenvolver. E eu assumo que, em um primeiro momento, eu pensei em desistir e falar para a professora, não, professora, agora não dá para mim, porque eu não me sentia capaz, eu não sentia que eu estava pronta e preparada para isso. Mas aí, depois de muito refletir, de conversar com pessoas próximas, e principalmente depois que a gente teve a nossa primeira reunião de todos os bolsistas que tinham sido selecionados, eu fui me sentindo mais confiante, fui me sentindo disposta a trabalhar por essa causa que a gente vê que é tão grandiosa e tão importante, como a professora disse. E hoje, olhando para tudo que a gente fez, eu só tenho a agradecer por ter continuado e insistido nessa ideia e não ter cedido àquela ansiedade inicial, porque o projeto foi maravilhoso e muito agregador. Vou passar a palavra para o Pedro para ele contar um pouco da experiência dele. Bom, então, como a Catarina já mencionou, e como a Kátia também já falou, meu nome é Pedro Trovilho, e eu participei, eu tive uma trajetória muito próxima com a da Catarina, no ano de 2019, no meu primeiro ano no IFE, eu já entrei no Banca da Ciência, assim como a Kátia, eu fiquei como voluntário primeiro, e depois eu me tornei bolsista também, e daí durante o ano de 2020, houve esse momento que a gente teve as nossas reuniões online, que era só eu, a Catarina e a Kátia, no Banco da Ciência, e daí eu e a Catarina recebemos o convite. E daí a Catarina mencionou essa questão dessa ansiedade inicial que ela teve. Eu também tive isso, só que eu acho que umas 10 vezes mais forte.
Eu tive muito anseio por causa da temática do projeto. Eu queria muito participar, parecia ser muito legal. Eu achei muito interessante a ideia, só que eu tive assim um anseio muito grande, sabe? E daí eu quase recusei a proposta. Eu tava pensando muito seriamente em recusar. Inclusive, eu conversei com a Catarina sobre isso, eu lembro bem, eu fiz todo um drama por causa disso. Mas eu acabei decidindo. Eu aceitei entrar no projeto. Só que essa minha ansiedade, ela não passou de uma vez, sabe? Tipo assim, tipo, não foi logo de primeira que eu percebi que ia dar tudo certo e que eu me encaixava com o projeto e que, sabe, e que não tinha motivo pra fazer todo esse drama. Não, demorou bastante pra eu realmente me adaptar com o projeto, bem, mesmo depois que a gente já começou a trabalhar nele. Mas enfim, é isso, sabe? Mas assim, tá sendo uma experiência muito legal. E outro parceiro que a gente tem no projeto, né, é representado pelo Núcleo Diversitas, que é coordenado atualmente pela Maiara e representado aqui pela Ana Laura. Olá, galera. Eu sou a Ana Laura e como a Kátia já falou, eu represento o Núcleo Diversitas. E a, a minha história, assim, de como aconteceu tudo isso também é um pouco parecido com um dos meus colegas, mas tem um lado um pouco diferente, assim. No meu primeiro ano no IFE, eu não participei de nenhum projeto, acho que porque eu estava muito focada em, tipo, meu Deus, tem muita coisa para fazer, muita matéria. Só que aí, em fevereiro de 2020, eu comecei a fazer parte do Diversitas, que é um grupo de diversidade de gênero e sexualidade na escola, e participar do projeto Diversitas era algo que me deixava muito animada, assim, a ideia da gente fazer eventos e pesquisas e tal. Então, isso era uma coisa que me deixava muito animada. A gente fez um primeiro cine debate, também em parceria com os outros projetos. E depois desse cine debate, a gente tinha muitas ideias, muitas coisas, e veio a pandemia. E aí, quando começou a pandemia, tipo, eu fiquei já muito triste, pensei assim, nossa, cara, minha chance de ganhar uma bolsa, ou, tipo, eu já imaginei que, tipo, o projeto não vai dar certo, eu não vou conseguir, fiquei com todas essas paranoias. E aí, um dia, quando a Mayara, que é a coordenadora do Diversitas, me mandou uma mensagem falando que a gente ia ter a oportunidade de ganhar a bolsa num projeto, que ia ser um conjunto. Nossa, eu pulei de alegria, eu fiquei muito feliz. E quando eu fui escolhida, meu Deus, nossa, eu só faltava explodir. Mas depois de toda essa felicidade e tal, eu comecei a ficar ansiosa que nem os meus colegas. Por quê? Porque diferente dos meus colegas aqui bolsistas, eu nunca tinha participado de um projeto, era a minha primeira vez, e eu nunca tinha sido bolsista. Então eu não fazia a mínima ideia de como era isso, de como eu ia fazer e, sabe, todos aqueles mistos de emoções. E aí eu não, tipo, eu não me achava suficiente, tipo, eu achava que eu não ia conseguir trazer falas e pesquisas e debates interessantes, principalmente sobre o meu tema, que era a questão de gênero e sexualidade. Mas aí, tipo, depois que a gente começou a fazer as reuniões e que eu vi os meus colegas, tipo, o coração ficou quentinho, sabe, de saber que eu não ia estar sozinha, mas que a gente, que eram quatro colegas e a nossa coordenadora, a Kátia, pessoas muito inteligentes e super amigas, assim, né, que iam me ajudar, iam estar do meu lado. Então, aí, sabe, essa ansiedade foi passando e foi, assim, foi muito importante, acho que o projeto nessa época, assim, da minha vida, porque, cara, uma pandemia que eu podia, tipo, só ter ficado, sei lá, sem fazer nada e me remoendo, porque eu tinha muitas perguntas e tal, foi um período de muito aprendizado e acho que muito importante para mim e para todos os meus colegas. Um outro projeto também que é parceiro do Diálogos é o projeto Meninas nas Exatas, coordenado pela professora Fabiola, e que nós temos aqui, então, representando a bolsista Adriele. Olá, pessoal. Meu nome é Adriele Mesquita. Em 2019, eu tive o prazer de eu participar do projeto de extensão Meninas nas Exatas e conheci a professora Fabiola, que é a coordenadora do projeto,
O Menina nas Exatas, resumidamente, ele é um projeto de extensão que aborda questões de desigualdade de gênero nas áreas de exatas e pesquisa científica. Bom, quando eu soube da existência do projeto Diálogos, quando eu soube que a professora Kátia submeteu um edital onde haveria a junção de todos os projetos de extensão no campus, isso realmente me surpreendeu, porque foi a primeira vez que isso ocorreu no nosso campus. Os projetos sempre eram muito divididos, embora existiam parcerias em alguns eventos, era como se fosse cada um no seu quadrado. E com esse projeto, houve uma intersecção e literalmente houve essa conexão entre os projetos. A gente teve uma comunicação maior, a gente entendeu melhor a proposta de cada projeto. E como uma boa estudante de uma escola federal, eu prezo muito pela questão de extensão, que eu acho muito importante a gente levar a educação para todos. Bom, quando eu recebi o convite da professora Kátia para participar do projeto Diálogos, eu fiquei muito feliz, porque é uma grande honra, mas eu também fiquei muito apreensiva, porque é uma responsabilidade enorme fazer parte de um projeto de extensão, porque realmente você carrega a bandeira do projeto mesmo, então isso vai para a vida, sabe, em todas as suas atitudes, em todas as suas reflexões cotidianas. E ainda mais eu iria representar o projeto Meninas das Exatas dentro do projeto de interseccionalidade, que é o projeto Diálogos. Então foi de grande responsabilidade, eu tive muito medo no começo, mas apesar de tudo, assim como todos nós, eu confiei na minha intuição e aceitei o desafio. E bom, foi a melhor escolha possível, porque eu pude me aprofundar em temáticas que antes eu já havia questionado ou tido um contato, mesmo que mínimo, mas eu pude aprofundar e realmente, a partir dos nossos convidados, entender as vivências por detrás dessas questões sociais. Mas é isso, foi um prazer participar do projeto. E o outro projeto parceiro do Diálogos é o projeto Colore. O projeto Colore, ele é um projeto, digamos que mais antigo, né, no Campo Salto de Extensão, coordenado pela Williana e atualmente coordenado pela Luciana, com outro parceiro que é o professor Leonardo. E pelo Colore a gente tem a Nicole como bolsista. Oi, pessoal. Como a Kátia disse, eu sou a Nicole. Eu faço parte do Colore Afro desde o início, né, de 2019, que foi assim que eu entrei no IFE. A partir do Colore Afro, eu fui bolsista de um outro projeto também, no ano de 2019. E quando eu soube da existência do Diálogos, a princípio eu fiquei muito curiosa, por ser um projeto que estava surgindo no meio da pandemia, né, onde as coisas não estavam, fáceis para ninguém. Mas eu fiquei muito curiosa também para saber como é que ele funcionaria, sabe? Eu tive muita vontade de descobrir, mas ao mesmo tempo eu tive um receio, porque seriam 4 projetos que, por mais parecidos que sejam eles, cada um trabalhava de uma forma, né? Como a Adri mesmo disse. Assim que eu vi o resultado do edital, que eu tinha sido uma das bolsistas escolhidas, eu fiquei muito feliz, mas eu também partilhei da insegurança dos meus colegas, né? Eu fiquei feliz por fazer parte de algo que falaria de temas tão importantes, e eu também acredito que parte da minha insegurança seja pelo mesmo motivo, né? A outra parte, né, da minha insegurança era a dúvida constante se eu daria conta de atender as demandas do projeto em meio ao caos que a gente estava vivendo, que era a época de volta às aulas e tal. Então, esse é o nosso grupo aí do Diálogos, né? Os nossos alunos aí que passaram esses 5 meses sob a minha coordenação, também com auxílio das parceiras e parceiros que são os coordenadores e coordenadoras dos outros projetos. E a gente queria contar um pouquinho para vocês, então, como foi, né, fazer uma retrospectiva do projeto Diálogos. Bom, como já foi citado, o primeiro mês de atuação do projeto, e nós já selecionados como bolsistas, foi o mês de agosto.
Então, a nossa primeira ação foi realizar um evento online, devido à situação, né, que nós estávamos vivendo, que ainda estamos, que é a pandemia do Covid-19, e realizamos um evento online em agosto com a temática Visibilidade Lésbica. Bom, o primeiro desafio diante da temática foi separar e encontrar artefatos que abordassem essa interseccionalidade, porque, como o próprio nome do projeto diz, a gente aborda os temas através de artefatos culturais. Então, a gente pode citar como exemplo poesias, músicas, filmes, tudo que toca essa interseccionalidade. Bom, nós contamos também com uma convidada, que é a Ana Flávia Toni, que é advogada, e ela acrescentou muito ao nosso evento com conhecimentos jurídicos na temática, porque, como eu já disse, ela é advogada, ela é presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB de Itu, e nós tivemos uma participação de cerca de 30 a 40 pessoas. E como era o nosso primeiro evento, todos nós estávamos um pouco apreensivos. Então, tanto por ser a nossa primeira experiência, tanto com o público, mesmo que a maioria fosse já estudante dentro do Instituto Federal, era um público novo, a gente ia ter que falar sobre assuntos que talvez a gente não tivesse tão acostumado. E como foi o nosso primeiro evento, a gente teve alguns problemas técnicos, como o problema com áudio e etc. Mas a gente conseguiu concluir o evento com sucesso, conseguimos abordar a temática através dos artefatos e trazer questões para reflexão nossa e de todos que pudessem assistir. Nosso evento também foi colocado e disponibilizado na plataforma YouTube, que foi postado no canal da nossa orientadora, Katia Alves. Bom, após o nosso primeiro evento ter sido criado, né, em um curto espaço de tempo e ter me surpreendido positivamente, né, na sequência a gente já iniciou a programação do segundo evento com o tema do Setembro Amarelo, né? Esse evento, ele trouxe um misto de sentimentos, porque falar sobre visibilidade lésbica no primeiro mês já tinha sido muito desafiador, acredito que para grande parte de nós, mas falar sobre os assuntos que a campanha do Setembro Amarelo envolve era uma questão muito importante e ainda mais delicada, né? Para esse mês, nós conseguimos dividir bem aquilo que a gente falaria e onde a gente falaria. Então, a gente teve o Instagram que complementava o evento e vice-versa. Bom, o evento, todos os eventos, na verdade, que a gente está citando aqui, eles estão aqui disponíveis também aqui no canal da Kátia, e eu vou resumir mais ou menos o que a gente tratou, né? O evento, ele ocorreu no dia 24 de setembro, né? Nele a gente falou sobre o Setembro Amarelo e a intersecção classe, raça e gênero, e nesse evento nós contamos com o psicólogo Marcos Antônio. Bom, os artefatos que nós abordamos foi uma música do Logic, uma música do Bakushu do Blues, uma música do Emicida, Amarelo, e um relato de uma ativista de direitos humanos. Bom, pessoal, o nosso terceiro mês de trabalho foi o mês de outubro, e por estarmos seguindo a agenda nacional, nós baseamos a nossa atividade na campanha Outubro Rosa, voltada à prevenção do câncer de mama. Então, ao longo desse mês, nós realizamos reuniões e pesquisas semanais também para produzir o material para o nosso evento e as postagens para o nosso Instagram. O evento ocorreu no dia 29 de outubro de 2020, às 19 horas, na plataforma Google Meet. Então, durante o mês de outubro, nós focamos a nossa pesquisa na questão do autocuidado, como praticá-lo, qual era a sua importância, quais os fatores históricos envolvidos no autocuidado, quais os fatores políticos e sociais que levam as pessoas, especialmente mulheres, a negligenciar essa questão do autocuidado, dentre outras coisas. Tratamos também de questões que perpassavam a sexualidade feminina e os tabus que giram em torno dela. E para isso, a gente focou em abordar a mutilação genital feminina, utilizando um TED Talk como artefato cultural. Bom, como todas as nossas atuações do projeto, nós buscamos sempre trazer à tona a pauta da interseccionalidade, raça, classe e gênero, e tratar, então, do autocuidado da mulher negra e de pessoas transexuais.
O autoexame e aspectos biológicos dessa temática também foram pautas que a gente salientou principalmente no nosso evento e em algumas postagens do Instagram. E para enriquecer ainda mais esse evento do dia 29 de outubro, a gente contou com a participação da professora e bióloga Cibele Lima, que fez uma fala abordando o autocuidado feminino, o autoconhecimento, o ciclo menstrual e as suas fases. Em outubro, também produzimos nosso primeiro artefato próprio, que foi um grande marco, uma grande conquista para a gente, que a gente já tinha o desejo de produzir algo nosso e não só usar artefatos alheios, e em outubro a gente finalmente conseguiu. Então, a gente produziu um vídeo em apoio à campanha Outubro Rosa. Aí, nele, cada um dos bolsistas falou sobre a importância dos exames preventivos de câncer de mama, a importância do autocuidado. Cada um trouxe dados informativos a respeito dessa campanha e também a respeito da doença. Bom, para mim, esse mês trouxe, de fato, o que a gente abordou, que é um olhar para dentro e para o meu cuidado comigo mesma. Ele foi muito emocionante, foi emocionante tratar desse assunto, e porque eu estava vivendo um momento pessoal em que o autocuidado precisava ser abordado, e veio a calhar que a gente teve esse evento e esse mês abordando essa questão. Bom, o mês de novembro, ele foi um mês diferente no projeto. Nós gravamos um podcast sobre a comunidade trans e o câncer de próstata. No mês de novembro, a gente decidiu passar as nossas pesquisas e os temas que a gente queria falar de uma forma um pouco diferente dos nossos eventos. Então, a gente gravou o nosso podcast sobre a comunidade trans e o câncer de próstata, com a presença da Vânia Gomes, nossa professora no IFE. E a gente também fez um artefato com um tema voltado para a consciência negra. Então, era um vídeo bem didático e lúdico, falando um pouco sobre a música. Então, foi muito interessante. A gente fez também um evento com o projeto Guri, que foi assim, uma forma completamente diferente de trazer os temas que a gente estava falando, porque foi a primeira vez que o Diálogos fez um evento com crianças, então trazendo esses temas que são um pouco mais complicados, um pouco polêmicos, para as crianças. Então foi muito interessante também a gente ter essa experiência, né? Então, ter essas duas formas de se comunicar e de falar os mesmos temas, mas não deixando de falar sobre, né? Então, no mês de novembro, os nossos artefatos próprios, os nossos podcasts e os posts no Instagram foram, assim, o nosso foco, né? Pensando mesmo em passar as nossas pesquisas e os temas que a gente já falava de uma forma diferente para um público diferente. Bom, gente, e daí o mês de dezembro, que na verdade não é exatamente o mês de dezembro, apenas o mês de dezembro, mas a gente também inclui essa primeira metade de janeiro, que é quando estamos gravando esse podcast, que seria o último período de trabalho do projeto, né, o último ciclo. Foi, acho que assim, um mês bem diferente, sabe? Como vocês podem ter percebido, o projeto Diálogos ele passou por algumas transformações no meio. Então, os primeiros meses a gente focou mais em fazer eventos no estilo de palestra, assim, no estilo de, sabe, conferência com o Meet, pelo Google Meet, com o pessoal e tal. Eventos abertos ao público, então quem quisesse, sendo da escola, não sendo da escola, podia entrar. E daí, a partir do meio, assim, do projeto para frente, a gente começou a trabalhar, acho que, explorar novas áreas, sabe? Então, a gente fez o nosso primeiro artefato, a gente também fez um artefato que a gente desenvolveu durante novembro e postou em dezembro, que é um artefato sobre música, que também ajudou muito na nossa atividade com o Guri, esse artefato, que se chama Ouvindo Raça na Música, assim como os outros artefatos, eles estão no Instagram. Então, a gente acabou focando nesse último mês, nesse último período, mais em fazer artefatos mesmo, fazer essas produções. Por isso mesmo que a gente está fazendo esse segundo episódio do podcast, para também ser uma produção a mais.
A gente também focou em alguns eventos menores e com um público mais específico. Então, a gente fez um evento com a nossa sala, que é atualmente é o segundo ano de informática, e também um evento com uma turma de pós-graduação lá do IFE, onde a gente fazia uma perspectiva do nosso projeto, de certa forma até um pouco parecida com o que a gente está fazendo aqui, para poder explicar alguns temas que a gente trata no projeto para eles, né? Eu acho que com essas falas, assim, deu para vocês terem uma ideia, né, de como que foi esses 5, quase 6 meses para a gente que estava aí fazendo a gestão, né, de um projeto como esse, num período de pandemia e com temas também muito delicados. Talvez vocês estejam se perguntando, né, por que eles escolheram esses temas, né, visibilidade lésbica, né, câncer de mama, câncer de próstata, né, por que passar pelo tema do suicídio, né, então a gente escolheu esses temas primeiro porque são temas que de alguma forma atravessam a agenda nacional, né, no Brasil, são temas que estão associados a algumas campanhas e a políticas públicas, e porque também a gente percebe que são silêncios gritantes, né, a gente vê que são temas que de alguma forma foram silenciados, né, nos nossos contextos culturais e que muitas vezes a gente acabou não tendo a oportunidade de conhecer, de falar mais, de aprender sobre isso, né? E nessa interseccionalidade, escolher artefatos, né? E aqui pensar em artefatos culturais, não em oposição antropológica e nem mesmo arqueológica, mas num processo de associação, sabe? As produções que vão veiculando saber e poder, fabricações que são feitas pelos próprios sujeitos e que representam significados. Então, são produtos, peças, objetos, mercadorias que de alguma forma vão ensinar, vão conduzir, vão veicular valores, identidades e questões que são muito relacionadas às nossas subjetividades, né? Então, escolher esses elementos e nomeá-los de artefatos é uma forma da gente entender que eles são dispositivos que vão possuir diversos tipos de tecnologias de controle e que nos ensinam, né? Quando a gente pega uma música como o Amarelo do Emicida, né, que vai retratar questões relacionadas à valoração da vida e também vai tocar em questões da política e das desigualdades sociais. Então, eu acho que os artefatos, eles também foram sempre selecionados e escolhidos a partir desse atravessamento que eles foram fazendo com os temas da raça, gênero e classe. E também sempre é bom da gente lembrar que essas 3 categorias, elas são imbricadas, né, mas elas não se esgotam, elas não são limitadas, né, como algumas autoras também vão trazer para a gente, uma delas, a Angela Davis, né, que vai sempre nos lembrar que essas categorias, elas são formas da gente tentar fazer com que a estrutura social se mova, né, de que tenha um movimento, né, pela produção do poder e também pela mudança de poder. E com isso, a gente vai tentar agora ouvir de cada um aqui dos bolsistas como que foi essa experiência pessoal deles, né, como que eles sentiram aí esses 5 meses dos seus aprendizados, né, dos questionamentos, né, de como que os olhares se ampliaram aí para determinadas questões. Bom, falar sobre a experiência desses 5 meses, eu poderia ficar aqui falando 2 dias, mas resumidamente, participar como bolsista do projeto Diálogos foi uma grande responsabilidade,
porque a gente sempre abordava temas muito delicados e que exigiam muita pesquisa e também muita empatia para que a gente conseguisse abordá-los de uma maneira e que a gente conseguisse alcançar o público, tocar no público, né? Porque muito da nossa linguagem, ela tem que se adaptar às pessoas que estão nos ouvindo. Então, como o Pedro falou e todos os outros integrantes falou, cada evento a gente teve um tema específico, tivemos ações com outros públicos, como a pós-graduação, onde a gente usou termos mais técnicos, com o projeto Guri, onde eram crianças e adolescentes, então a gente usou um linguajar mais simples. Mas, por vezes, embora por vezes foi desafiador fazer tudo do projeto, entregar tudo dentro do prazo, e as muitas pesquisas, foi muito recompensador participar disso, porque com muita ajuda dos meus colegas, que tiveram grande empatia, então sempre que eu não podia, eles estavam lá, me ajudavam, me orientavam. Então, com muita ajuda deles, eu consegui concluir, juntamente com eles, em perfeição o projeto. E eu podia citar vários aprendizados também, mas o principal aprendizado que eu adquiri foi aprender a trabalhar em grupo. Mas isso pode parecer muito redundante, mas não é só trabalhar em grupo, é realmente trabalhar em grupo, sabe? Do jeito certo, com disciplina, com empatia e principalmente com muita amizade e respeito. Bom, aprender sobre interseccionalidade é algo incrível e deixo aqui meu convite para que todos pesquisem sobre isso e aprendam mais, porque todos são capazes de aprender sobre interseccionalidade, desde que eles dediquem o seu tempo a pesquisas rígidas em fontes confiáveis e que não tenham medo de errar, porque afinal esses são temas amplos e que nós devemos ouvir todos, respeitar e tirar nossas próprias conclusões. Então, para mim, isso é o Diálogos. Muito obrigada. Como eu já disse aqui um pouco antes, eu aprendi muito, muito fazendo parte do Diálogos, mas o projeto, ele não só ensinou a gente muita coisa, que nem eu aprendi muito mais a organizar meu tempo, a ter mais responsabilidade e a fazer pesquisas muito melhores e me aprofundar mais em temas, mas ele só não me ensinou tantas coisas assim, mas ele me mudou bastante, porque através das nossas pesquisas, dos nossos eventos e até dos bate-papos que a gente fazia nas nossas reuniões, isso pôde abrir a nossa mente, mudar alguns pensamentos que a gente tinha. Então, a gente não estava só aprendendo as tantas coisas que o projeto pode nos ensinar, mas nos mudando e mudando juntos, entendeu? A gente aprendia juntos nos eventos com o pessoal que estava lá ouvindo a gente aprendia com os convidados e com as experiências que eles traziam para a gente. E eu tenho esse mesmo sentimento que a Adriele falou sobre trabalhar em grupo, porque foi um grande aprendizado para poder dividir as pesquisas e dividir os nossos pensamentos, né, nas nossas reuniões, nos nossos eventos, e também alimentar mais a nossa amizade, porque eu acho que todos nós, a gente conseguiu criar mais esse vínculo no projeto, porque a gente não estava sozinho, a gente não ficava fazendo pesquisas horas e horas sozinhos, a gente estava sempre juntos, óbvio que juntos, separados, né, mas sempre em reunião, dias, né, que a gente ficou 5 horas juntos fazendo reunião. Então, era um momento muito legal, que não era uma coisa chata, que a gente ficava lá, pesquisa, pesquisa. A gente ficava conversando sobre aquilo e debatendo ideias e diferentes formas de fazer aquilo. Então, era muito bom como a gente dividia as nossas opiniões, ideias, e isso foi algo que foi muito importante nesse momento que estava passando por essa coisa estranha no mundo e triste, né, que era uma pandemia e todo mundo separado, mas isso aquecia os nossos corações, né, a gente ficava ali um pouco preocupado e ansioso com as coisas que a gente tinha que fazer, mas juntos, ali sempre saía uma risada, uma piada ou outra. Então, com certeza, foi algo que fez essa nossa união e esse trabalho em grupo, foi algo que fez os nossos eventos, os nossos artefatos, os podcasts e os nossos posts
assim, trazer um pouco disso, né? Porque sempre que a gente ia fazer uma coisa, a gente sempre dividia. Então, um post, na verdade, sempre tinha um pedacinho de cada um ali, né? Então, eu amei fazer parte do projeto e aprender tudo que eu aprendi com os meus colegas, com a nossa coordenadora e com os nossos eventos, com os nossos convidados e também com o nosso público. Então, foi muito importante e fantástico fazer parte do projeto. Bom, como eu já tinha comentado, quando eu fui convidada para fazer parte do projeto, eu fiquei bastante ansiosa e com muitas inseguranças. Tinha dúvidas se eu seria capaz de atender as demandas, mas hoje, depois de todos esses meses de trabalho, eu posso afirmar que eu, junto aos meus colegas e a minha orientadora, fui completamente capaz de cumprir, sabe? Eu acho que a nossa missão foi cumprida. O projeto me fez crescer em muitos sentidos, me fez maturar muitas ideias que eu já tinha e descobrir coisas novas. Com os eventos, as pesquisas, as falas dos convidados, as falas dos meus colegas, as falas da orientadora, eu pude refletir sobre a forma como eu mesma fui socializada, como a nossa sociedade foi construída, e eu me tornei alguém capaz de discutir mais sobre isso, de lutar mais por ter um mundo com menos preconceito e um mundo mais igualitário. Eu acho que mesmo que isso seja uma parcela muito pequena comparada à grandiosidade que isso traz de problemas para o mundo, eu sinto que isso possibilita que um caminho seja construído. Então, o conhecimento, para mim, é uma arma, mas é uma arma que não mata, mas que faz florescer a esperança de um mundo melhor. E eu acredito que é parte de iniciativas como essa que isso é capaz. Então, participar de congressos igual a gente participou, eventos internacionais, mesmo a gente sendo tão novo, foi uma oportunidade tanto que o projeto trouxe para a gente. E saber que a gente, nesse projeto, foi capaz de adentrar a uma rede de apoio na construção de uma sociedade melhor, menos discriminatória, mais voltada ao bem viver de todos e ao lazer, como a Kátia sempre traz essa questão para a gente, foi muito legal. E, além disso, como o pessoal citou, esse projeto fez a gente construir laços de amizade, tanto com a nossa orientadora, que a gente acabou se tornando muito mais próximo, quanto com os colegas, porque apesar da gente ser colega de sala antes, não me sentia tão próxima dessas pessoas. E o projeto fez com que eu conhecesse elas de verdade, sabe? Com que a gente lidasse com momentos ruins juntos e estivesse lá para apoiar. Então, ele mostrou o real sentido de amizade. Então, ele me fez ver que coisas grandes não vão depender de uma pessoa só, mas vão depender da união. Então, eu aprendi o valor do trabalho em grupo, do apoio que uma pessoa dá à outra. Eu aprendi que eu erro. Então, esse projeto ele foi incrível para mim por causa disso. De perceber que aquela insegurança minha, de não ser capaz de dar conta de tudo sozinha, era uma insegurança boba, porque eu não preciso disso. E só um adendo, ele me fez poder ter um espaço de conversa com os meus familiares e parentes próximos sobre assuntos que envolvem racismo, machismo, homofobia, que eu nunca pensei que fosse capaz. Então, foi uma experiência e tanto. Uma das coisas que eu sempre falo quando me perguntam, né, sobre o projeto é de como ele me salvou de verdade no período, né, da pandemia. Através dele, eu pude refletir e realizar pesquisas sobre algumas questões de extrema importância que eu não tinha conhecimento algum, ou se eu tinha um certo conhecimento, eu nunca tinha parado para me aprofundar nessas questões. A melhor parte também do projeto para mim é que, na maioria das vezes, nós levávamos essa pesquisa até o público, né, através da arte, que são os artefatos culturais de lazer que a Kátia costuma chamar, né, que era uma música, um trecho de um filme, uma poesia, que sempre foi uma das nossas grandes aliadas da vida, né, a arte, mas nesse momento da pandemia a gente viu o quanto a gente precisa dela para se manter bem, sabe? Hoje eu percebo que não foi só um de nós que evoluiu, que essa evolução foi conjunto, apesar de todos nós, né,
tanto os bolsistas quanto a Kátia, nossa orientadora, nós já nos conhecermos desde 2019, nós fomos nos conhecer muito melhor e nos entendermos agora durante o projeto. É tanto que hoje em dia a gente já consegue entender mais os limites que um ou outro tem. Isso criou uma relação de respeito e de amizade muito bonita entre a gente. E é isso. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, de verdade. Bom, eu concordo, assim, plenamente com o que a Nicole falou e que, na verdade, com o que todo mundo falou, sabe? Eu acho que o que todo mundo relatou agora também se aplica a mim, em maior ou menor grau. Mas, assim, eu concordo que foi um projeto incrível. Eu acho que a trajetória minha e, na verdade, de todos nós nesse projeto foi uma trajetória de crescimento, assim, acima de tudo, sabe? Crescimento na nossa competência como pessoas que participam de um projeto, sabe, como membros de equipe, nosso crescimento como na dinâmica da equipe mesmo, nas relações, né, tipo assim, nas amizades que a gente construiu e no nosso posicionamento com o mundo, sabe? Mas assim, eu queria comentar de uma maneira mais pessoal sobre algumas coisas que esse projeto me ajudou muito a lutar, sabe? Me ajudou muito a refletir sobre mim mesmo, alguns problemas algumas muralhas que eu estava enfrentando que o projeto me ajudou a quebrar, sabe? E que eu sou muito grato por isso. E eu acho que a principal delas é a questão da insegurança. Como eu falei, quando eu recebi o convite do projeto, eu tive assim um surto de insegurança, sabe? Porque eu queria participar, eu achei interessante a ideia, eu, né, tipo, eu já conhecia a Kátia e a Kátia falou para mim de participar desse projeto, eu já tinha trabalhado com ela, porque eu já fui bolsista dela no Banco da Ciência, então eu senti que eu deveria participar, sabe? Eu senti que, assim como a Catarina também deve ter sentido isso, porque nós éramos os dois únicos membros do Banca naquela época, então eu senti que eu deveria participar e eu queria participar. Só que eu tive uma insegurança muito grande, porque o tema do projeto era um tema muito diferente, é um tema muito diferente do que o que eu tinha trabalhado antes, do que o tipo de pesquisa, do que o tipo de tema que eu estava habituado a trabalhar com antes. Quando eu fazia parte do Banca, os temas que eu pesquisava, as atividades que eu desenvolvia eram muito mais relacionadas a ciências mais exatas, ciências da natureza. Então a gente fazia experimentos com química, com elétrica, essas coisas assim, sabe? Com eletricidade, física e tal. É, as meninas, eu acredito, me corrija se eu estiver errado, mas elas já vinham de um background assim um pouco mais das ciências sociais, sabe? Até mesmo a Catarina, que participou do mesmo projeto que eu participei, que é o Banca da Ciência, ela trabalhou muito mais com a questão da diversidade cultural no Banca. Eu já fiquei mais com a parte das tecnologias e tudo mais. Então, eu me senti assim extremamente desconfortável com o tema do projeto e mesmo assim eu decidi aceitar. Então, no primeiro e no segundo mês do projeto, eu estava muito inseguro, sabe? Por causa da temática, por causa de ter que trabalhar com uma equipe com mais gente. Então, eu não estava muito acostumado, eu nunca fui tão bom de trabalhar em equipe, sabe? Apesar de eu já ter trabalhado em outros projetos que consistiam de várias pessoas, eu sempre fui meio, não sei, sabe? Ou eu tomava liderança nas coisas e era o que eu fazia, a minha palavra era lei e a gente ia fazer do meu jeito, ou tipo, eu quase não fazia nada, sabe? Então, eu acho que essa dinâmica de trabalho em equipe foi muito diferente para mim. E daí, nos dois primeiros meses do projeto, eu me dissociei um pouco, sabe? Eu acho que eu não participei tanto, eu não me introduzi tanto no projeto, não fiz tanta pesquisa, porque eu estava muito inseguro com a temática, com tudo. E daí foi mais a partir do terceiro mês do projeto que eu acho que eu comecei a perceber que eu ia me encaixar um pouco mais, sabe? Eu comecei a ficar mais confortável, porque surgiram algumas atividades, algumas coisas alguns problemas que a gente tinha que resolver no projeto, que eu consegui resolver para a equipe e que eu me senti muito, muito útil nisso, sabe? Então, coisas como pôr legenda em vídeos, essas coisas relacionadas com edição de vídeo, essas coisas, eu me identifiquei nesse tipo de coisa, sabe? E daí eu acabei me introduzindo mais no projeto, porque eu me senti mais útil, me senti mais confortável. E daí, no quarto mês e no quinto mês, a gente começou a produzir artefatos. E eu também fiquei com a parte de edição desses artefatos. Isso foi uma coisa que me ajudou muito a me sentir totalmente dentro do projeto. Então foi lá pro terceiro, quarto mês do projeto que eu realmente me senti 100% membro integral do projeto, sabe? Assim, tipo, útil mesmo.
E daí a gente também teve a oportunidade de trabalhar com o projeto Guri, que, como o pessoal explicou, é um projeto voltado para crianças e adolescentes que trabalha com música. E eu gosto muito de música. Então, poder trabalhar com música nesse projeto também foi assim o que me salvou no projeto, sabe? O que realmente me fez sentir confortável. Então eu acho que assim a melhor parte da minha experiência no projeto foi a gente ter esse espaço livre, e eu agradeço muito a Kátia por isso, porque a gente sempre pôde trabalhar da forma que a gente achou legal, da forma que a gente mais estava confortável, sabe? Então, se a gente quer fazer podcast, a Kátia tá apoiando, vamos fazer podcast. Se a gente quer fazer evento, vamos fazer evento, sabe? Eu acho que isso foi muito bom. Então, a gente sempre teve esse espaço livre, e eu percebi isso bem depois que eu entrei, que de trabalhar da forma que a gente queria, sabe? Que a gente podia se sentir confortável. Então, esse artefato de ouvindo raça na música foi um artefato assim que, tipo, eu tive a ideia e eu editei e tal, e assim, tipo, foi muito legal ter liderado esse processo de criação. E assim, eu me senti muito acolhido nisso, sabe? Então, isso me fez crescer muito no final das contas, sabe? Porque eu acabei lutando contra essa minha insegurança. Então é isso, sabe, gente? Eu sou muito agradecido por poder ter participado do projeto, assim, foi, acho que, se não o melhor, não, com certeza, foi o melhor projeto da minha vida, assim, sabe? Muito aprendizado mesmo. Então, nesse momento, a partir das falas de cada um dos bolsistas, né, a gente vai chegando ao fim do projeto Diálogos, também ao fim desse podcast. É muito emocionante a gente ter passado por esse período juntos, mesmo que no distanciamento social, e também nesse momento, né, de janeiro de 2021, em que a gente também tem muita esperança na vacina para que a gente tenha melhores condições de viver e que para que menos pessoas sejam mortas por conta desse vírus. Eu quero agradecer muito assim as parcerias que a gente teve para realizar esse projeto. Primeiro ao Instituto Federal, representado pelo edital 196, que foi o edital que pôde, né, promover esse projeto com bolsa para cada um desses alunos. Agradecer à direção do Campus Salto, a SEX, que é a Coordenadoria de Extensão. Agradecer a Cris, que está sempre parceira nas nossas divulgações, sempre apoiando. Agradecer os parceiros dos projetos, né, o Núcleo Diversitas, na pessoa da Maiara, o Colore, nas pessoas da Luciana, da Williana, do Leonardo, e as Meninas das Exatas, na pessoa da Fabiola. E agradecer também a cada um dos convidados, convidadas e convidades que a gente teve nesse período, a Flávia, o Marco Antônio, a Cibele e a Vânia. E finalizo agradecendo a cada um de vocês, os bolsistas, assim, eu aprendi muito com vocês, é muito, muito gratificante, né, como professora, a gente encerrar um projeto assim tão delicado, tão frágil. Então eu quero agradecer a Ana, a Adriele, a Catarina, o Pedro e a Nicole, e acho que a gente sempre tem falado, né, eu sempre falo muito das liberdades com responsabilidade, e eu acho que vocês 5 representaram muito bem essa liberdade com responsabilidade na execução desse projeto. E a gente segue nas resistências, né, nas brechas, Marielle presente e sempre lutando aí diariamente por meio das nossas práticas e especificamente por meio do lazer. Boa noite e obrigada por ouvir e participar do nosso podcast.